Que bênção você clicar num vídeo sobre como fazer amigos e evangelizar, né? Parece até que é, sei lá, a versão gospel daquele livro lá, não sei se vocês já leram, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas, bem, a pegada vai ser um pouco, de certa forma, parecida, mas diferente, né? Porque, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias, e você está no nosso canal, onde você tem um jovem universitário, assim como você, muito possivelmente, que conversa um pouco sobre aquilo que é a coisa mais maravilhosa para ele, que é justamente o nosso Senhor e a sua palavra. Então fica aí comigo, que a gente vai discutir bastante agora sobre esse tema aí, de como você pode fazer amigos, influenciar pessoas de certa forma, né, e evangelizar. Bem, eu gostaria de começar isso já dizendo que fazer amigos, na minha concepção, na minha experiência, e até mesmo, se não me engano, a minha igreja defende muito essa abordagem também, é a forma mais eficaz, às vezes, de você evangelizar. Porque justamente você está criando uma conexão, você está criando um laço. E a gente vai ver o próprio Jesus falando, né, que nós seremos conhecidos, né, pelo amor. E a gente percebe, né, que entre os propósitos de Deus para a humanidade, né, refletir, reproduzir e representar, que é muito bem expresso nesses dois livrinhos aqui, ó, fica a dica, fica aqui, ó, a indicação minha aqui, ó, esses dois livros, Homens Mais Parecidos com Jesus e Mulheres Mais Parecidas com Jesus, super recomendo, tá aí. E a gente percebe, então, a gente tem esse propósito, esse chamado de fazer isso. E uma das formas de fazer uma dessas partes, né, é reproduzir. Não só reproduzir no sentido de nós termos filhos, isso é uma forma também, mas de reproduzir nas pessoas Cristo. A gente tem que refletir a Cristo, né, representar a Cristo. Precisamos ser transformados, né? A gente vai ter uma ministração sobre isso mais pra frente, né? A jesusificação. Mas o grande ponto é como que você vai fazer então essas conexões. É através da amizade. Que é muito mais fácil você ir para uma igreja quando um amigo te convida. No meu caso, eu me converti, por exemplo, quando um amigo de um amigo meu me convidou para ir para a igreja, mas aí tem todo o mistério, porque o próprio Deus veio até mim, né? Quando eu estava no pior momento. Eu clamei a Deus de joelhos, pedindo para que, se ele existisse, ele fizesse alguma coisa. E Deus fez com que esse meu amigo, que na época não era meu amigo, era só um amigo de um amigo meu, era um colega, a gente jogava um jogo junto online, basicamente. Essa era a nossa conexão. Deus usou ele para me convidar para ir para a igreja. E aí deu no que deu. E hoje eu tô aqui fazendo um vídeo para você que tá me escutando aí, falando sobre Deus e como ele mudou a minha vida. E se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também. Mas agora, né, que a gente já deu toda essa introdução, vamos direto ao ponto, né, porque esse vídeo vai ser curto, que vão ser vários vídeos curtinhos, que trazendo essas mensagens de uma forma mais sucinta para vocês. Se alguns amigos meus vêm falando para mim, né, para mim tentar evitar alguns podcasts. Vai ter um ou outro podcast, tem algumas mensagens minhas que são grandes mesmo, e elas têm que ser grandes, mas dá para mim fazer essas divisões aí. Vamos tentar fazer vídeos por volta de uns 10 minutos, assim, ou menos. Então, respondendo a pergunta do vídeo, né? Como a gente vai fazer amigos? Como a gente influencia pessoas? E como a gente evangeliza dessa forma, né? Eu vou fazer um vídeo sobre timidez. Mas o grande ponto é você ser um cristão. Já ajuda muito. Que nesses livros que eu mostrei, eu vou falar muito sobre o outrocentrismo. Que é o quê? Você colocar o outro no centro. No lugar de você se colocar no centro, é uma tendência nossa, natural, sermos egoístas, nos preocuparmos muito com o nosso próprio umbigo. A gente vai preocupar com o outro. E uma das formas mais fáceis de você fazer amizade, sabe como que é? Como que você tem um papo bom com a pessoa? É você simplesmente não falando. É basicamente ouvindo. Um bom comunicador, uma pessoa que tem uma conversa agradável, muitas vezes é uma pessoa que sabe ouvir. Então você praticar essa escuta ativa, de realmente prestar atenção no que a pessoa está falando e se interessar genuinamente pela pessoa, faz com que automaticamente você comece a ter mais pessoas em volta de você, conversando com você, se aproximando de você, porque elas se sentem confortáveis em falar com você, em desabafar, em falar alguma coisa ou outra. E nisso você gera conexões, nisso você gera amizades, e por você ter esse interesse genuíno, por você gostar das pessoas, ter esse amor, automaticamente, né, você vai falar daquilo que é mais importante, que é Cristo. E aí você vai construindo essa relação aos poucos. E é por meio dessa relação que a pessoa vai, às vezes, né, sendo evangelizada, através dessa comunhão. Que a gente vai ver até na Bíblia, que esse era um procedimento comum.
A gente prega o evangelho sim, né? A palavra nos ensina, né? A pregar fora de tempo e em tempo e fora de tempo, estarmos sempre preparados para toda boa obra, né? Para todas as coisas, para explicarmos, né, a razão de nossas fé. E a gente tem muitas ferramentas para isso, né? A gente tem até mesmo livros que podem ajudar a gente a entender melhor. Você não precisa, sei lá, ler um livro de teologia sistemática, que é um presente que eu ganhei de aniversário. Mano, os meus amigos são muito fera, né? Eles, vamos dar o que de presente pro Matias? Ele gosta de ler filosofia, teologia, essas coisas, livro crente. Vamos dar pra ele um livro de teologia sistemática. Eu ganhei meu dia. Foi o pessoal do Life Group, os homens do Life Group meu, que me deu aquele livro lá. Cara, maravilhoso, né? Ainda falta deixar ele em dia certinho, né? Tem bastante conteúdo interessante nele e tudo isso vai ser transformado em conteúdo para vocês futuramente. Mas o grande ponto aqui é que se você quiser fazer amigos e evangelizar, uma coisa é consequência da outra. Você pode sair por aí evangelizando, já fiz as duas coisas, mas eu posso dizer que na minha experiência pessoal, o mais eficaz é você geralmente gerar essa conexão. Você só chegar numa pessoa às vezes aleatória e convidar para ir para a igreja, a pessoa às vezes não vai. Mas se você constrói uma relação, você acaba conseguindo aos poucos apresentar a Cristo, né, durante as conversas, durante o dia a dia. Porque a vida cristã é uma vida integral. É justamente você viver em constante missão, como um missionário em tempo integral, que faz com que você apresente a Cristo por meio disso. Que a gente vai ver na justificação, mas o aspecto do cristão é que ele represente a Cristo, né? Eles são um mini Jesus em todo lugar que ele estiver. E as nossas amizades, elas podem ser usadas para glorificar a Deus. Tanto as amizades nesse propósito de você evangelizar, ou seja, estamos falando aqui de que você não pode se fechar numa bolha e querer só fazer amizades com pessoas que são da sua igreja, mas você tem que fazer também amizades com outras pessoas. Você tem que estar aberto a conhecer outras pessoas. Claro que você também tem que ter um bom senso, né, um juízo, mas você tem que ter em mente que o próprio Jesus não orou para que a gente fosse tirado do mundo, né? Mas para que o mundo não tivesse nosso coração, né? Para que nós fôssemos protegidos, né? Para que a gente, dentro do mundo, a gente ainda fôssemos a luz, porque luz brilha só onde tem trevas. Você não coloca uma luz num lugar iluminado. Você bota a luz onde precisa de iluminação, onde precisa de mais luz. Então, a mensagem desse vídeo para você fazer amigos é você. A dica aí que serve para qualquer pessoa, né? Não necessariamente para evangelizar. Demonstre interesse genuíno pela pessoa. Ouça de verdade a pessoa e se interesse de verdade pela pessoa. Quanto mais você conseguir fazer a pessoa falar, melhor para você. Você vai conseguir se aproximar da pessoa, gerar essas conexões e tudo isso. Uma outra dica é você lembrar do nome. As pessoas gostam de terem seus nomes falados. Então, quando você aprender o nome, é bom você falar o nome da pessoa. Sei lá, você se despede da pessoa e fala: grande prazer conhecer você. Aí você fala o nome da pessoa. E assim vai. Por quê? Porque assim você mostra, né, que você lembrou do nome da pessoa e isso gera uma conexão também, uma familiaridade também. Claro que às vezes você, por exemplo, você gosta de conversar com 50 pessoas às vezes num evento, esse tipo de coisa, é difícil você lembrar às vezes o nome. Mas qual que é a dica? Quanto mais tempo você passa interagindo com a pessoa, mais fácil é você lembrar o nome. E você pode fazer os macetes, né? Para ir lembrar, né? Você pega o Instagram da pessoa, esse tipo de coisa, que isso vai te ajudando também. Mas então, esse é o propósito desse vídeo, foi bem simples, só mencionar um pouco disso, essa estratégia que eu quero que vocês tenham em mente, que evangelizar não pode ser uma coisa superficial. Você muitas vezes vai demandar tempo, porque a amizade demanda um tempo, então você constrói esse evangelismo a longo prazo. E você não constrói tipo como se você estivesse cumprindo uma missão obrigatória num trabalho, mas porque você realmente é amigo dessa pessoa, você realmente se interessou por essa pessoa, amou essa pessoa como Cristo, você enxergou nela, olhou ela com os olhos de Cristo, e por isso você se preocupa em apresentá-la ao seu melhor amigo. Se você tem um amigo muito top, você vai querer apresentar. Então, essa é a grande reflexão desse vídeo. Esse vídeo bem curtinho. E se você é de São José dos Campos ou na Redondeza, pode mandar mensagem para mim na minha DM no Instagram e tal, que você pode estar adquirindo também essas camisetas aqui que eu uso. Vai ter novas versões aí para você poder adquirir também. Aí você vai estar aí patrocinando a mim. Mais um grande abraço aí
E lembre-se sempre, não só lembre dos berianos, mas seja como eles. Forte abraço e até o próximo vídeo.